Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast do Tempo Natural. Por aqui eu explico de forma fácil e descomplicada sobre as energias das ondas encantadas, que são ciclos de 13 dias do Tzolk'in Maia. Mas calma, para acompanhar meus áudios você não precisa saber nada sobre isso. Apenas ouça e reflita sobre sua vida, e assim esse podcast se transforma em um belo processo de autoconhecimento. Eu sou Renata Barreto, terapeuta e taróloga, e espero que a cada episódio você tenha novas percepções e possa aplicar os aprendizados em sua vida. Kim, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à onda encantada da Terra. Esse ciclo de 13 dias regidos pela energia das sincronicidades. Isso mesmo. Mas, afinal, o que são sincronicidades? Antes de falar disso, eu vou contar para você algo que talvez eu já tenha contado em algum outro episódio, mas que, como também sempre tem gente nova aqui, acho que vale a pena repetir, né? A vida toda, eu sempre ouvi algumas pessoas dizerem assim: eu não acredito em coincidências. E eu ouvia aquilo e pensava, gente, mas se a pessoa não acredita em coincidência, ela acredita em quê? Mas, por qualquer razão, eu não ia perguntar, mas se você não acredita em coincidência, você acredita em quê? E isso a pessoa dizia naquele contexto de, por exemplo, você pensou numa pessoa e a pessoa te ligou, ou então você estava procurando, um carro para comprar e aí teu amigo fala, putz, eu tenho que vender meu carro. Coisas assim, né? E as pessoas diziam, eu não acredito em coincidências. E eu fiquei com aquilo ali, né? Sem entender muito isso, quando eu ainda não estava desperta para a forma de funcionamento das coisas, da vida, do universo, enfim. E aí, quando eu comecei a estudar sobre isso, estudar sobre as leis do universo, quando eu comecei a meditar, que eu descobri o mundo interno, quando eu comecei a estudar tarô e todas essas coisas, eu entendi finalmente o que as pessoas estavam querendo dizer. Então, não existem coincidências, porque todas as coisas estão de alguma forma relacionadas, estão de alguma forma atreladas. E a isso foi se dado o nome de sincronicidades. Na verdade, sincronicidade foi um termo cunhado pelo Jung, que disse que sincronicidade é como uma coincidência significativa, né? Então, dois fatos que acontecem e que não tem uma explicação, entre aspas, causal, mas que tem uma conexão entre si. Então é isso, você está precisando comprar um carro e seu amigo chega falando, nossa, eu preciso muito vender meu carro. Então não existe uma relação direta entre esses dois fatos, e aí você diz, nossa, que coincidência, eu estou precisando mesmo comprar um carro. E essa coincidência significativa, que tem um significado maior, que tem um propósito maior, digamos assim, é o que se chama sincronicidade. Então, quando eu descobri isso, a minha vida passou por uma transformação, digamos assim. Porque eu passei a conseguir ler melhor esses sinais, essa significância das coisas. Eu gosto de dizer que as sincronicidades são como luzinhas num caminho escuro. Então, imagina que você está numa noite escura, totalmente perdido, sem saber qual o caminho. E aí você vê um brilhinho ali na frente, uma luzinha que pisca, e você diz, opa, tem uma luz ali, vou naquela direção. E aí você chega até aquele lugar, e aí você fala, e agora? E aí outra luzinha se acende, indicando ali o caminho para você. Então, isso é a sincronicidade, porque, na verdade, a gente está, né, de verdade, caminhando nessa estrada escura, a gente não tem a visão do que está ali na nossa frente, né? A gente consegue olhar para trás e ver toda a colcha de retalhos que nos trouxe até aqui. Se eu parar para olhar para trás, não preciso nem ir muito longe, se eu parar para olhar para 10 anos atrás, eu consigo entender todos os pontos, as sincronicidades, as coincidências significativas que aconteceram para que eu estivesse aqui nesse momento. A gente consegue fazer essa coxa de retalhos para trás, mas para frente a gente não tem nem ideia. Eu estou só fazendo esse podcast agora, eu não sei qual que vai ser o resultado disso. Eu não sei o impacto que isso vai trazer para alguém, eu não sei o impacto que isso vai trazer para a minha vida.
Talvez isso aqui seja uma sincronicidade para alguém precisando ouvir isso. Talvez não, com certeza. E é assim. Então a gente precisa ter essa consciência de que a vida está falando com a gente o tempo inteiro, né? Eu brinco que a vida é um oráculo a céu aberto, porque o tempo inteiro a gente tem sincronicidades acontecendo e nos mostrando o caminho. É uma forma da gente ser direcionado. E a gente pode ignorar as sincronicidades e aí bater cabeça, ou a gente pode fluir nas sincronicidades, né? Que é isso que também a Onda Encantada da Terra fala, sobre essa navegação através das sincronicidades, esse fluir na vida através desses sinais. Então, eu fui me tornando uma boa leitora desses sinais na minha própria vida. É lógico que eu escorrego, é lógico que muitas vezes eu digo, poxa, mas eu queria tanto tal coisa, e aí eu ignoro todos os sinais. Claro que eu também faço isso, e claro que você também faz. Mas quando a gente se permite ler os sinais e aceitá-los, e seguir o caminho dos sinais, seja para fazer algo ou seja para não fazer algo, as coisas fluem muito melhor. A gente tem muito menos entrave, muito menos barreira, muito menos transtorno. Quando a gente não lê os sinais, a gente vai caminhando mais duro, por um caminho mais cheio de pedras, a gente vai dando mais topadas. A gente talvez chegue no mesmo lugar, mas vai ser uma trilha muito mais difícil. Então, o convite para esse ciclo é que você perceba as sincronicidades. E a melhor forma de você começar a perceber essas sincronicidades é olhando para trás mesmo, para você poder entender nessa sua coxa de retalhos. Então, vou dar um exemplo para você, para como é que funciona essa coisa da sincronicidade. Eu tinha um sonho de ir para o Alasca. Eu tinha um sonho de ver a aurora boreal e de ir para o Alasca, que é um lugar que eu amo muito, 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 né? A aurora, eu tenho uma conexão muito grande, muitas pessoas já sabem disso, da minha conexão com a energia das auroras. E eu tinha esse sonho, mas para mim era algo assim, quase que impossível, porque é distante, porque é inóspito, parece muito difícil. Para mim parecia muito difícil, então eu ficava ali no campo do sonho. E um dia, estava zapeando no Facebook, isso em 2015, e vi um patrocinado de uma viagem para o Alasca para ver a aurora boreal. A hora que eu vi aquilo, falei, nossa, tá resolvida a minha vida. Vou pegar essa excursão e vou para o Alasca. Nossa, agora sim. Ou seja, a sincronicidade mostrou o caminho para mim. Ó, é para você ir. E aí, eu entrei em contato com a agência e era muito caro. Até para mim. Naquele momento, eu trabalhava no corporativo, né? Eu tinha um bom salário e tal, mas ainda assim, até para mim, era caro. Era muito caro. Falei, gente, mas... Aí pensei comigo, e se eu for sozinha, quanto é que custa? E aí eu peguei aquele roteiro da agência, que dizia o nome das cidades, dizia o nome dos hotéis e os trechos, né? Daqui para cá a gente vai de trem, ou seja, estava tudo pronto ali. Eu peguei aquilo e reproduzi só para mim, né? Então eu mudei os hotéis, logicamente, mas eu segui o mesmo roteiro. Eu falei, bom, chegando lá eu vou conseguir alguma empresa para fazer um tour comigo, para me levar para ver a aurora, contrato isso lá, posso até ver aqui a partir do Brasil. Então eu fui montando isso e a minha viagem saiu 1/3 do valor no meu cálculo, né? Porque eu não fui para um hotel chique, eu fui para um hostel. Eu não fui pegar um táxi na saída do aeroporto, eu peguei um ônibus, enfim. Mas ali foi o sinal que eu recebi de que eu deveria ir. E aí eu vi a passagem dentro da minha conveniência de data e dentro da conveniência mais barata. E aí eu falei, bom, por 1/3 do preço, dá para eu ir. E decidi, tomei essa decisão, comprei a passagem, chorei igual uma criança nesse dia, porque eu ia para o Alasca, que era o meu grande sonho, eu já não estava nem acreditando naquilo. Reservei os hotéis, comprei os tickets de trem, e aí fui procurar em uma das cidades alguém, uma agência, um grupo que pudesse me levar para ver as auroras. Nessa busca, eu cheguei numa fotógrafa que se chamava Aurora Dora. Cheguei nessa fotógrafa que fazia um tour para ver a aurora, mandei uma mensagem para ela, achei pelo Facebook, isso em 2015, né? Acho que nem o Instagram era muito ativo ainda. Mandei uma mensagem para ela e disse, olha, eu sou do Brasil, eu estou indo para Talkeetna
agora em agosto, tal, eu queria contratar o tour. Aí ela vira para mim e fala: "Ah, olha só, eu sou brasileira". Ou seja, eu encontrei alguém para me levar para ver as auroras, que além de tudo era brasileira e virou minha grande amiga, Dora. Então, é isso, né? Esse é um pequeno exemplo de leitura dos sinais de qual caminho você tem que trilhar. E eu fui, né? Embarquei, vi as auroras, tive muitas transformações e muitas coisas acontecendo na minha vida a partir daí. Então, meu convite para você é, primeiro, olhe para trás para ver todas as sincronicidades que já aconteceram na sua vida, aquelas coisas que você chamava de coincidência. Olha para trás. Comece a entender um pouco como que a sincronicidade funciona. Será que foi porque você leu um livro? Será porque você viu uma mensagem até no Instagram? Será porque você ouviu o que uma pessoa te falou? Entenda esses padrões de sincronicidades na sua vida para você poder entender para frente, né? Faz isso como um pequeno estudo, olhando para trás. E aí, você olha para frente e fala: bom, beleza, agora eu vou ficar atento às sincronicidades. E aí não deixe passar. E tudo pode ser uma sincronicidade. Uma frase que você ouve numa música, post no Instagram, uma frase num livro, a fala de alguém, tudo pode ser uma sincronicidade, se você estiver atento. Outra coisa é, faça perguntas, né? Se você quer saber o caminho, por exemplo, se você está lá perdidão na floresta, você vai perguntar, putz, para onde eu vou, né? Você está assim, para onde eu vou? E aí pisca uma luzinha. Então faça as perguntas. O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Por que eu devo fazer? Faça essas perguntas abertas assim, solta essa pergunta no ar e presta atenção nas sincronicidades, porque as respostas vêm. No caso lá da viagem do Alasca, eu não tinha feito aquela pergunta, como que eu vou fazer para ir para o Alasca? Mas se eu tivesse feito essa pergunta, aquele post ali teria sido a primeira resposta. Então, esse é o grande ensinamento da sincronicidade. Eu espero que você tome consciência dessas sincronicidades passadas da tua vida e possa agora, a partir de agora, com esse conhecimento, começar a fluir e entender que se você segue os sinais, a vida fica muito, muito mais fácil. E aí eu tirei um jogo aqui, claro, como sempre, perguntei para o tarô, me dá aí uma informação a mais sobre sincronicidades. E ele me trouxe um jogo muito louco. Ele trouxe Rei de Copas na resposta, o louco no negativo e o 7 de espadas no positivo. O que esse jogo quer dizer? Primeiro, o Rei de Copas é o rei, é a expressão máxima da conexão com as emoções. Copas é água são as emoções. Então, a primeira coisa é, sincronicidade é fluir. Sincronicidade é conectar com o seu coração. É permitir o fluxo da vida. É fluir com a vida, é isso que o rei está nos dizendo, assim. E com esse louco no negativo, ele é totalmente inconsciente, né? Ele simplesmente se joga na vida sem perceber nenhum sinal. A gente pode ver na carta do louco, no tarô de Waite Smith, que é o que eu uso, que o sol atrás do louco está branco, ou seja, ele está inconsciente disso. Então, louco no negativo é assim, você se jogando na vida totalmente no escuro, totalmente sem enxergar os próximos passos, sem considerar sincronicidades. Então é um aviso, né? Não faça isso. Não faça isso, porque senão você vai ser louco. Então é conectar com a consciência, conectar com a percepção, né? Abrir os seus olhos e abrir o seu coração para as sincronicidades, para que elas possam te guiar no caminho. E outra coisa que esse louco fala para mim também aqui é assim, nada é aleatório. Né? Não acho que a vida é aleatória, que a vida é louca, que as coisas estão ali por qualquer razão. Tudo tem uma razão. Porque a partir do momento que eu li o sinal e fui para o Alasca, muita coisa mudou na minha vida. E lógico que outras coisas influenciaram, mas eu estar aqui no dia de hoje fazendo esse podcast para você tem a ver com eu ter ido para o Alasca. Porque naquele dia que eu vi a aurora, eu falei, eu preciso mudar minha vida. Eu não quero mais trabalhar no corporativo. Eu quero trabalhar com espiritualidade. Eu quero trazer consciência para a vida das pessoas. E é por isso que eu estou aqui. Então, não subestime o poder das sincronicidades. Então, é muito importante que você não dê de louco, que você tenha consciência, preste atenção no seu caminho, nos sinais, para que você flua melhor. E o 7 de espadas no positivo foi uma grande surpresa para mim, porque espadas é uma carta de ar, é uma carta da mente. E eu olhei e falei, gente, mas, né, se a gente está falando que as sincronicidades, a percepção disso tem a ver com o coração,
com o fluir, o que a mente está fazendo aqui no positivo, né? Mas todo o 7 fala de persistência. E o 7 de espadas aqui está falando assim, persista na busca, persista no seu caminho. Leia as sincronicidades e persista. Vá em busca daquilo que é verdade para você. Daquilo que é verdade para você no seu íntimo, dentro do seu coração. E não a verdade que foi colocada por alguém. Não aquela verdade que você tem que seguir o padrão X ou Y, porque é assim que os seus pais disseram, porque a sociedade disse, porque seu amigo disse, porque seu relacionamento disse. Não, aquilo que é verdade para você. E também essa carta do 7 de espadas fala sobre tirar excessos, porque ele tem 5 espadas na mão e 2 que estão fincadas, ou seja, ele deixou para trás 2 espadas, ele não quis carregar as 7, ou seja, ele tirou os excessos. Então, essa carta também fala disso, sabe? Tire os excessos, permita que as sincronicidades te mostrem como tirar os excessos, permita que as sincronicidades te mostrem como persistir no caminho do seu coração. É isso que esse jogo diz. Muito bem, e nessa onda encantada da Terra será o quê? O meu aniversário. Não o meu quinversário, dessa vez sim o meu aniversário, dia 16 de julho, dia do meu nascimento. Então, eu quero aproveitar para contar para você sobre um jogo de tarô que eu tenho, que fala sobre o aniversário, que é o tarô de aniversário. Então, nesse jogo, a gente vai falar sobre 12 aspectos da nossa vida para o nosso próximo ano pessoal. Então, é óbvio que eu vou fazer o meu próprio jogo de aniversário e nele eu vou saber qual o arcano regente, vou saber sobre áreas importantes da minha vida, vida pessoal, vida social, relacionamentos, dinheiro, trabalho, vou falar sobre projetos, vou olhar sobre o senso de realização pessoal, enfim. São 12 áreas. É um jogo que dura quase 2 horas ao vivo comigo, online, mas ao vivo, e onde eu vou passando por cada uma dessas áreas para mostrar para você, né, como que seu ano vai ser. E depois você ainda tem tempo para fazer perguntas também sobre seus projetos, sobre suas relações, enfim, sobre o que você quiser, tá bom? Então te convido, se você está próximo aí a seu aniversário, tanto um pouco antes, um pouco depois, venha fazer o seu jogo de aniversário. É só entrar no link da bio do meu Instagram, @por.renatabarreto, ou também, se o seu aniversário já passou, já faz um tempo e você sente ainda assim de conhecer o restante dos seus meses, não tem problema nenhum, venha fazer também. A gente tira o jogo para o restante do tempo, até o seu próximo aniversário. Sim? Muito bem. Então eu desejo que você navegue por essa onda encantada da Terra com muitas sincronicidades, que você desperte para esse poder que é acessar e ler as sincronicidades e que você flua pela vida de uma forma muito mais leve, muito mais feliz. É o meu desejo para você. E feliz aniversário para mim. Arro, em Lakesh. Em Lakesh é uma saudação maia que significa eu sou um outro você. Obrigada por ouvir esse episódio, escrito e produzido por mim. Você pode conhecer mais sobre o meu trabalho e marcar atendimentos online de tarô ou terapia visitando o meu Insta, @por.renatabarreto. Te espero no próximo episódio. Até lá!